Olá pessoal, nessa videoaula vamos falar um pouco sobre transformação da variável independente. Esse é um conteúdo que faz parte da disciplina de análise de sinais e sistemas. Em relação a esse conteúdo, nós vamos ver deslocamento no tempo, reflexão no tempo e mudança na escala de tempo. Lembrando que esses sinais que nós vamos estudar podem ser sinais de quaisquer natureza. Um exemplo claro poderia ser um sinal de voz, ou então até mesmo um sinal de tensão. Lembrando, sendo um sinal de tensão, e essa tensão em função do tempo contínuo, ela é representada dessa forma, em que a variável t é chamada de variável independente e a variável v é chamada de variável dependente. Essas propriedades, todas elas nós vamos aplicar à variável t, que é a nossa variável independente. A primeira propriedade, que é a propriedade de deslocamento no tempo, nós temos que a forma da amplitude do sinal original x de n é igual à forma da amplitude do sinal deslocado no tempo, em que a diferença é que o sinal deslocado no tempo ele está deslocado de n0 unidades de tempo. Como o valor de n0 é positivo, isso seria semelhante a atrasar um sinal de voz, por exemplo. Lembrando que se o n0 for negativo, significa dizer que o sinal estaria adiantado no tempo, o sinal resultante estaria adiantado no tempo. Uma forma bem simples da gente verificar se o sinal está adiantado ou atrasado no tempo seria colocar um observador aqui e esse observador iria fixar um ponto, uma amplitude do sinal original e a mesma amplitude do sinal deslocado no tempo. Olhando para baixo e olhando para as amplitudes e deslocando os dois sinais ao mesmo tempo, da direita para a esquerda, esse observador ele vai ver primeiro esse sinal aqui, essa amplitude passando, depois de n0 instante de tempo ele vai ver essa outra amplitude passando. Então, o sinal original está adiantado em relação ao sinal resultante. Ou, em outras palavras, a gente pode dizer que o sinal resultante está atrasado em relação ao sinal original. E como esse sinal, tanto o sinal original quanto o deslocado no tempo, a variável independente é n, então esses sinais são sinais de tempo discreto. Aqui nós temos um exemplo de um outro exemplo de um sinal, só que um sinal de tempo contínuo, e esse sinal de tempo contínuo, como t0 é negativo, porque está à esquerda do eixo vertical, então esse sinal ele está adiantado em relação ao sinal original. Se nós observarmos essas amplitudes, a amplitude e deslocarmos os dois sinais ao mesmo tempo da direita para a esquerda, veremos passar primeiramente essa amplitude aqui do sinal resultante, depois essa amplitude do sinal original. Lembrando que uma forma bem simples, matematicamente, de verificar se o sinal resultante está adiantado ou atrasado em relação ao sinal original é observarmos essa forma, em que se t0 for negativo, ou seja, for menor que zero, significa dizer que o sinal resultante está adiantado. Se o sinal t0, se o valor de t0 for maior que zero, significa dizer que o sinal original está atrasado em relação ao sinal original. E é dessa forma que nós vamos verificar se o sinal resultante está adiantado ou atrasado em relação ao sinal original. Aplicando isso em um exemplo, nós temos aqui x de t mais t1, que nós podemos expressar da seguinte forma: x de t menos 1. Como esse menos 1, que seria o nosso t0, ele é menor que zero, ele é negativo, significa dizer que o sinal resultante ele vai estar adiantado em relação ao sinal original. Bom, e como seria então esse sinal resultante, né? Aqui é o sinal x resultante, que é x de t mais 1. Bom, se ele está adiantado, ele está adiantado de quantas unidades? De uma unidade. Então, nós vamos pegar esse sinal original, deslocá-lo da direita para a esquerda de uma unidade. Então,
Quem estava em 0, a amplitude que estava em 0 vai aparecer aqui em menos 1. A amplitude que estava em 1 vai aparecer em 0. E a amplitude que estava em 2 vai aparecer em 1. De modo que o sinal resultante é esse aqui. Então, é uma forma bem simples de a gente encontrar o sinal resultante em função do valor de T0. Se for negativo, o sinal resultante está adiantado em relação ao sinal original. Se ele for positivo, o sinal resultante está atrasado em relação ao sinal original. Lembrando que um componente que faz isso, que atrasa um sinal, por exemplo, é o capacitor, que ele atrasa um sinal de tensão. O indutor, ele atrasa um sinal de corrente. Isso só para a gente relacionar o que a gente está vendo aqui, essa parte teórica, com algo que a gente vê muito na prática. Uma outra propriedade é a propriedade da reflexão no tempo, em que essa propriedade da reflexão no tempo, o sinal resultante está espelhado em relação ao sinal original, espelhado em relação a T0. Novamente, nós temos sinal de tempo discreto, em que o sinal resultante ele está espelhado em relação ao sinal original, ele está refletido. Aqui um sinal de tempo contínuo, em que o sinal resultante está refletido em relação ao sinal original. Na prática, isso seria a mesma coisa de ouvir uma música de trás para frente. Essa é uma propriedade também de reflexão no tempo. Quando eu escuto uma música de trás para frente, eu estou fazendo nada mais nada menos do que uma reflexão no tempo em relação ao sinal original. Então aqui o sinal ele está refletido em relação a isso. Agora vamos verificar, então, para aquele mesmo sinal do exemplo anterior, como é que seria, então, se em vez de ser x de t mais 1, se for x de menos t mais 1. Uma forma também bem simples de a gente verificar as amplitudes em função dos instantes de tempo seria fazer o seguinte: colocarmos aqui o sinal original x de t, o sinal resultante x de menos t mais 1, em que x de t ele pode ser expresso, nós podemos encontrar o sinal x de t em função dos valores compreendidos, por exemplo, entre menos infinito e 0, entre 0 e 1, entre 1 e 2 e entre 2 e mais infinito. De modo que, se nós tivermos as amplitudes de x de t em 0, 1 e 2, nós poderemos determinar facilmente as amplitudes do sinal original. E aqui nós podemos fazer a seguinte pergunta: qual o valor de t, de modo que menos t mais 1 seja igual a 0? Então, esse valor de t tem que ser 1, porque para t igual a 1, x de menos t mais 1 vai dar 0. Qual o valor de t, de modo que menos t mais 1 seja igual a 1? Esse valor tem que ser igual a 0. E qual o valor de t, de modo que menos t mais 1 seja igual a 2? Esse valor tem que ser igual a menos 1. De modo que, agora, a gente consegue fazer a seguinte relação. Qual a amplitude de x de t para t igual a 0? É 1. Qual a amplitude de x de menos t mais 1 para t igual a 1? Tem que ser também 1. Então, vamos aqui para t igual a 1, a amplitude tem que ser 1. Qual a amplitude de x de t para t igual a 1? É 1. Então, a amplitude de x de menos t mais 1 para t igual a 0 tem que ser 1 também. Logo, nós vamos ter isso aqui. Amplitude 1. E agora, qual a amplitude de x de t para t igual a 2? Vai estar aqui em 0, ela vai cair de 1 para 0. Então, em menos 1, para t igual a menos 1, o sinal resultante, a amplitude vai cair de 1 para 0 também. De modo que o sinal resultante vai ser esse aqui. Então, utilizando essa tabela, de forma intuitiva, a gente consegue facilmente determinar o sinal resultante. A última propriedade é a propriedade da mudança na escala de tempo. Essa propriedade da mudança na escala de tempo seria semelhante a assistir um vídeo, esse vídeo numa velocidade mais rápida ou então numa velocidade mais lenta. Se for numa velocidade mais rápida, significa dizer que o período de duração do vídeo vai ser encurtado. Se for numa velocidade mais lenta, quer dizer que o período de duração do vídeo vai ser alongado. Então, em outras palavras, o escalar que está multiplicando
a variável independente, se o módulo dele for maior que 1, significa dizer que o vídeo ele vai estar mais rápido. Em outras palavras, significa dizer que se o escalar que está multiplicando t for maior que 1, você vai estar assistindo o vídeo mais rápido. Se ele estiver entre 0 e 1, você vai estar assistindo o vídeo com uma velocidade mais lenta. Então é isso que nós temos que analisar em relação ao escalar que está multiplicando a variável independente. Em função disso, o sinal ele vai ter uma duração mais curta ou mais longa. Aplicando logo isso aqui em um exemplo, nós temos aqui que o escalar que está multiplicando a variável independente, ele é maior que 1. Isso significa dizer que esse sinal aqui, que tem uma duração entre 0 e 2, ele vai ter uma duração menor. O que seria essa duração, então? Vamos verificar aqui. Sinal x, 3 meios de t, aqui t. Nós vamos fazer as mesmas perguntas que fizemos anteriormente. Aqui 0, 1, 2. Qual tem que ser o valor de t, de modo que 3 meios de t seja igual a 0? 0. Qual tem que ser o valor de t, de modo que 3 meios de t seja igual a 1? 2 terços. E qual tem que ser o valor de t, de modo que 3 meios de t seja igual a 2? 4 terços. Ou seja, aqui nós vamos ter 0, 2 terços e 4 terços. Em que a forma das amplitudes, né, do sinal x de t, as amplitudes elas vão ser copiadas aqui. Esse, então, vai ser o nosso sinal resultante. Interessante ressaltar que, quando nós fazemos transformações da variável independente, as amplitudes do sinal original, elas são mantidas, elas são preservadas. De modo que nós podemos, por exemplo, reescrever o sinal da seguinte forma. Que aqui, se esse alfa, o módulo do alfa for maior que 1, esse sinal resultante ele vai ser mais curto que o sinal original. Se o módulo, esse escalar alfa, for menor que 1, o sinal resultante ele vai ser mais longo, ele vai demorar mais tempo que o sinal original. Esse menos beta, se ele for menor que 0, significa dizer que o sinal resultante ele está adiantado em relação ao sinal original. Se ele for maior que 0, o sinal resultante vai estar atrasado em relação ao sinal original. E se esse alfa for negativo, significa dizer que o sinal resultante ele vai estar refletido em relação ao sinal original. Para finalizar, nós vamos resolver esse exercício e vamos resolvê-lo da seguinte forma. Sinal original, sinal resultante, alguns instantes de tempo importantes do sinal original e qual o valor de t de modo que 3 meios de t mais 1 seja igual a 0. Tem que ser igual a menos 2 terços. Qual o valor de t de modo que 3 meios de t mais 1 seja igual a 1? t tem que ser igual a 0. E por último, a última pergunta, qual o valor de t de modo que 3 meios de t mais 1 seja igual a 2? Tem que ser igual a 2 terços. Significa dizer que esses instantes de tempo são os instantes de tempo que nós estamos procurando. Por quê? Porque o nosso sinal resultante vai ser definido entre esses instantes de tempo. De modo que nós temos aqui menos 2 terços, vai ser amplitude em menos 2 terços, vai ser a mesma amplitude de x t em 0, para t igual a 0, 1. Aqui, o sinal resultante, né, para t igual a 0 é a mesma amplitude do sinal original para t igual a 1, é 1 também. Nós temos isso aqui. Quando t for igual a 2 terços, o sinal resultante vai ter a mesma amplitude do sinal original para t igual a 2. Vai resultar nisso aqui. Então, isso aqui seria o sinal. Esse aqui é o sinal resultante por essa expressão, levando em consideração que o sinal original é esse. Então, nós podemos, com isso, perceber que o valor de alfa é igual a 3 meios. Como ele é positivo, não tenho reflexão, e o fato dele ser maior que 1, eu tenho um sinal mais curto do que o sinal original. O valor de beta seria o nosso t0. O valor de t0 é igual a menos 1. Se menos 1 ser menor que 0, então o sinal resultante ele está adiantado em relação ao sinal original. Pessoal, espero que vocês tenham entendido o propósito, né, o que nós queríamos passar para vocês. Qualquer dúvida, coloquem aí nos comentários. Sugestões para novos vídeos também. Obrigadão, valeu!